Pelaquilo, não somente pelaquilo que Ele fez, mas pelaquilo que Ele é. Amém? O salmista diz: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças, a minha alma, de todos os seus benefícios. Ele fala para a alma dele louvar a Deus por benefícios passados, porque no presente, às vezes, as lutas, as tribulações, elas são tão grandes que a nossa carne fraca, débil, não quer louvar o Senhor, não. Mas eu e você fomos chamados para o louvor da glória dele, independentemente de como está o seu momento. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor eternamente. Amém. Amém? Deus está aqui nesse lugar. Eu queria trazer uma palavra, ela é temática. Ela não se encontra somente em um texto, mas o que Deus colocou no meu coração para falar nessa noite é falar sobre os dois sinais da gramática de Deus. Mas para que eu possa embasar isso, dizer que Deus tem gramática e Deus é escritor, eu tenho que ir para a palavra de Deus fazer uma inferência. Eu não posso tirar isso assim do alto da minha cabeça, como de quem sonha diz que teve uma visão de Deus. A gente dorme de barriga cheia, come cachorro quente, come fricassê, umas coisas aí, e depois fala que Deus falou comigo. Não, nós temos que ir para a palavra, para provar se Deus falou mesmo conosco ou não. Então esse tema dessa noite, os dois sinais da gramática de Deus, ele veio ao nosso coração um tempo atrás. Eu estava orando por vir aqui, e Deus falou: leva essa palavra, meu povo, que eu tenho ainda aqui fazer alguma coisa nessa noite aqui nesse lugar. E nós sabemos que a gramática ela possui pontuações, ela possui pontos de exclamação, pontos de interrogação, ela possui pontos finais, pontos continuativos, vírgulas, ponto, vírgula, não é verdade? Ela possui pontuações. E quando Deus falou sobre isso, os dois sinais da gramática de Deus, eu me perguntei logo de cara: Senhor, onde que está escrito que Tu és um escritor? Porque somente um escritor, ele faz a pontuação nas suas escritas, naquilo que ele fala, naquilo que ele diz, naquilo que ele escreve. E Deus me levou a uma citação até mesmo popular, onde diz a população, diz a sociedade que Deus escreve certos por linhas tortas. Não, a sociedade diz, que Deus escreve certo por linhas tortas. E nós fomos para a palavra de Deus para fazer essa relação entre o que diz a sociedade e o que diz a palavra de Deus. Eu sei que no Salmo 25, verso 8 e 9, se você quiser acompanhar, já fazemos a menção da palavra de Deus nessa inferência sobre a gramática de Deus. O Salmo 25, verso 8 e 9 diz assim: bom e reto é o Senhor, pelo que ensina o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Veja bem, ele guiará os mansos retamente. Amém? Deus não escreve certo por linhas tortas, Ele escreve certo por linhas certas, porque Ele pode determinar a ação, Ele pode determinar o caminho, Ele pode determinar o final daquilo que Ele propôs, porque nós sabemos e acreditamos que agindo Deus, ninguém pode te impedir. Quando Deus escreve, quando Deus determina, Ele quer que você siga, que você faça, que você obedeça, e possa ser que exista desafios no meio do caminho, pode ser que haja obstáculos no meio do caminho. E nós retratamos no passado, no povo
diz que ele guiará os mansos retamente. Amém? Deus escreve certo por linhas certas. E agora, pastor, como é que fica? Da onde o senhor tirou que ele é um escritor? Ah, isso aí também Deus nos falou. Se você quiser abrir lá no livro de Êxodo, no capítulo 24, existe no livro de Êxodo, no capítulo 24, um momento todo especial com o povo de Israel. E no capítulo 24 do livro do Êxodo, no versículo 12, diz assim: então diz o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, os mandamentos que tenho, não ouvi, que tenho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que eu tenho escrito. E diz a palavra de Deus que ele escreveu com os seus dedos na tábua e disse: assim diz o Senhor: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua alma, porque não há Deus além de outro Deus. Aleluia. Ele é um escritor que escreve certo por linhas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pensei que eu estava sonhando besteira em casa, mas é bom e provar e ver que o Senhor fala, que o Senhor escreve, que o Senhor dita, que o Senhor mostra, que o Senhor revela e que o Senhor se manifesta no meio do teu povo para fazer a obra que Ele tem prometido. Estarei convosco, estarei no meio de vós, não vos deixarei órfãos, voltarei de novo para vós. Me manifestar no meio dos meus. Deus está aqui neste lugar. Eu tenho sentido a presença de Deus aqui neste lugar. E eu quero falar sobre os sinais, 2 sinais da gramática de Deus que Deus nos deu. É o ponto e a vírgula. 2 sinais, ponto e vírgula. A vírgula é um sinal de pontuação que marca uma pausa para uma revelação metódica sobre um determinado assunto. Quer dizer, eu estou falando, daqui a pouco eu quero dar uma pausa breve e dar uma continuação. A vírgula faz isso, não é isso? Para me explicar melhor, para me esclarecer melhor, para me elucidar melhor o texto, o tema, a fala, eu uso um pouquinho de vírgula para me dar continuidade. Então, o ponto pode ser chamado um ponto de continuação. Amém, gente? E o ponto? O ponto é um sinal da pontuação que encerra um período, encerra uma fase, encerra uma ideia. Quando eu estou falando alguma coisa e quero finalizar a minha ideia escrita, eu marco um ponto. Terminou? Parágrafo. Esse não é o caminho. Amém, igreja? Acabou. E nessa vida, muitas das vezes, nós estamos querendo colocar ponto onde Deus colocou uma vírgula e queremos colocar uma vírgula onde Deus colocou pontos. Chegando no negócio, quem tem ouvido ouça o Espírito das igrejas. Aleluia! Eu quero te dizer que na fase da tua vida há ponto de Deus, e tem fase da tua vida que é a vírgula de Deus, e precisamos interpretar o momento da vírgula de Deus na tua vida, na minha vida, e precisamos interpretar o ponto de Deus na minha e na sua vida. Aleluia! E para isso nós vamos para um texto da Bíblia. Mateus 16, 22. Um homem que andava com Jesus, viu milagres, viu feitos, viu obra, viu graça, viu poder. Mas, num diálogo com Jesus, Mateus 16, 22. Pedrão, Pedro, Jesus estava passos atrás dizendo: olha, Pedro, tu és a pedra, mas sobre esta pedra edificarei a igreja, a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Ele se orgulhou tudo, se orgulhou porque ele disse: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não te revelaste a carne e o sangue, mas meu Pai do céu te revelou quem eu sou. Quando ele perguntou para os discípulos: que dizem os homens quem eu sou? Alguns disseram: és profeta,
isso. E Pedro revelou, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Aleluia. Que glória. Só o Espírito Santo pode revelar ao nosso coração a grandeza da presença de Deus ao nosso lado. Aleluia. Ele começou a falar, ele começou a ensinar, ele começou a dizer que o Filho do Homem devia descer a Jerusalém, padecer na mão dos anciões, dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então existia um ponto de Deus para aquele momento da vida de Cristo na face da terra. Cristo tinha que ir a Jerusalém, padecer e morrer e ressuscitar ao terceiro dia, ponto. Era isso que tinha que ser feito. Era isso determinado nos céus pelos séculos dos séculos. Aonde na presciência de Deus, lá no Éden, Deus disse a Adão: olha, Adão, da mulher sairá uma semente que pisará a cabeça da serpente. E essa semente era Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus vivo. Deus tinha determinado um ponto na história imovível que determinaria a minha e a sua vida. É os pontos da gramática de Deus na minha e na sua vida, na sua casa, na minha casa, na sua família, na minha família, no seu trabalho, no meu trabalho. Os pontos de Deus são marcados em nossas vidas. Aleluia. Mas Pedro, naquele momento, tomando a parte, leva Jesus para o lado. Olha só, a audácia. Leva Jesus para o lado. Olha o texto. Tomou a parte, leva o cantinho, no pé do vidro. Fala para ele: mestre, não faça isso. Tem compaixão de ti mesmo. Olha, coloca uma vírgula nessa história aí. Fica conosco mais um pouquinho. Fica entre nós. Ele não tinha entendimento do que Deus queria fazer na vida da humanidade. Ele queria colocar uma vírgula na história. Ele queria colocar uma vírgula onde Deus já tinha determinado colocar um ponto. Os pontos da gramática de Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, nós queremos colocar vírgula onde Deus fala: acabou, chega, acabou, não dá mais, não te quero mais assim, não te quero mais nessa posição, não te quero mais andando assim, não te quero mais vivendo assim, não te quero mais dessa forma assim. Eu tenho te chamado, tu és meu, eu quero um compromisso maior de ti para comigo, para mim te usar como eu quero te usar. Deus fala conosco nessa altura, para que eu e você tomemos decisões sobre a face da terra, que marquem nossa conduta e deixemos um legado para essa geração que está nos vendo hoje. Porque essa geração que está nos vendo hoje, ela aprende no caminho, ensina o jovem no caminho que deve andar. É você e eu ensinando ao jovem como é que se serve a Deus, como é que se adora a Deus em espírito e verdade, como é que se coloca a boca no pó, como é que se humilha, como é que se busca. E muitas das vezes Deus requer, chega, um ponto. E nós queremos colocar vírgulas. Queremos colocar vírgulas. Deus cobra, irmãos. Deus cobra. Deus chama. Deus traz. Deus ensina. Deus tem paciência. Ele é longânimo, mas Ele é juiz. Aleluia. Aleluia. E muitas das vezes nós estamos dispersos como as 10 virgens. As parábolas das 10 virgens falam da igreja. 5 delas eram a igreja, está vestido de branco.
está lá vestida de branco, preparada para o casamento, mas tardou só um pouquinho noivo. E disse que todas tosquenejaram. Mas peraí, até que tinha hora da multidão, todas tosquenejaram. Isso fala do desgaste, do cansaço nosso de ser humano, da fragilidade, da nossa carnalidade, porque nós somos fracos e nós somos débeis. Quem pensa que é super-herói espiritual está muito enganado. As palavras das 10 vezes contam um pouquinho disso, da nossa humanidade, da nossa imperfeição. Mas o interessante é que quando há um grito espiritual, como nessa noite você pode estar ouvindo a voz do Espírito Santo no teu coração, aí vem o noivo. É o momento de se levantar pronto, não é momento de se preparar, é já estar pronto. Mas eles estavam cansados, estavam debilitados, estavam sim, mas tinha uma reserva na sua vida, tinha uma botija cheia de azeite que é comprada nas manhãs de consagração das Assembleias de Deus, é comprada no jejum, nas orações, nas campanhas, dos montes. Essa botija, ela é comprada e é cheia com preço. Ele é alto negócio. Essa botija. Essa botija, ela é paga com preço. Jovem, não é jogando videogame. Não é jogando futebol. Não sou contra isso não. Só quero falar para vocês uma coisa, que ela não é comprada com muito lazer. Pelo contrário. Jesus disse que aquele que quer entrar nos céus, alguém está com força, pela força. O que é isso? É meter a pé na porta? Não vai entrar com o pé na porta. Mas a dedicação de servir ao seu Senhor é paga com preço. O preço do esforço, da dedicação, do dizer não ao mundo, não dizer não quando você pega o celular na mão e dá pornografia na sua cara, você tirar ele do seu celular, tirar do seu WhatsApp, tirar tudo aquilo dali que não presta, que corrompe o coração, que corrompe a alma, que suja, que te afasta de Deus, que te ensina ao pecado. Essa força que nós fazemos para servir ao nosso Senhor, mesmo que você dê o que quiser. Nós somos o servo da orelha furada. Você conhece a história do servo da orelha furada? Conhece? Não? O servo da orelha furada, ele recebeu uma carta de alforria, é livre, pode ir embora. Ele volta para a casa do seu Senhor, diz: Senhor, eu quero te servir por amor. Aleluia. Vocês receberam a carta de alforria, podem fazer o que quiser na vida de vocês, mas quando vocês voltam para a casa do Senhor, vocês são os servos da orelha furada e recebem uma marca, e a marca é do Espírito Santo. Aquela madeira que pega na orelha, marcava o servo da orelha furada. Mas as pessoas viam o servo com a madeirinha na orelha, reconhecia que um dia ele foi livre, mas ele voltou para a casa do seu Senhor por amor, para o servir. Ele acaba de levar Ele voltou por amor para servir ao seu Senhor. Nós somos o servo da orelha furada. Podemos estar no mundo? Podemos. Podemos estar lá na loja aí, agora bebendo, mexendo a cara, comemorando um jogo do Flamengo? Podemos. Mas não fomos chamados para isso. Graças a Deus. Você não foi chamado para isso. Aleluia. Vocês não foram chamados para isso. Vocês estão tendo o privilégio de servir a Deus na sua mocidade, na sua juventude, na sua adolescência. Isso é louvado ao Senhor. Vocês foram comprados
onde Deus já colocou o ponto. Pedro tomou o seu chacoalhão depois de tomar um elogio. Mas um bom professor é assim, né? Elogia e puxa de novo, né? Um bom mestre faz isso. Muito bem! Aí vocês querem uma besteira lá e... opa, vem cá. Tá errado. Ele, ó, só, né? Next teacher. Não é isso? E assim Deus vai nos ensinando. Amém? Vamos lá para o próximo, que eu vou terminar aqui. Não coloque um ponto onde Deus pretende colocar uma vida. Eu quero falar da história que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 5, se eu não estou equivocado. E aqui eu termino. No capítulo 5, a partir do versículo 21, fala sobre a filha de Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga. Jairo, quando a sua filha fica enferma, Jairo vai buscar um mestre. O interessante desse texto, que quando Jairo chega, eu vou ler aqui, perto de Jesus, ele tem um posicionamento todo especial que um judeu jamais teria da sua época. Versículo 21, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do barco. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e impõe as mãos para que ela saia e viva. E foi com ele, e o seguia uma grande multidão que o apertava. Deixa eu me deter aqui já em 2 minutos. Um principal da sinagoga, um judeu ortodoxo, fiel ao Senhor, jamais se dobraria e se ajoelharia diante de um homem, pedindo ajuda, que este homem fosse entrar na sua casa para sarar a sua filha. Jairo desce do seu pedestal do judaísmo, da sua ascensão social como principal da sinagoga, talvez de Cafarnaum, para se ajoelhar e adorar a Jesus e a chamar de Senhor, que no grego quer dizer Curios. Vendo, prostrou-se aos seus pés e o adorou. Judeu jamais ia fazer isso se não reconhecesse que Jesus era o Filho de Deus. As circunstâncias estavam colocando na vida de Jairo, na família de Jairo, um ponto. Ele chama Jesus: vamos na minha casa. Jesus: vou contigo. E a multidão o apertava. As circunstâncias queriam determinar na família de Jairo um ponto, mas Jesus estava determinado a colocar uma vírgula naquela situação que humanamente era impossível. A filha de Jairo estava enferma, moribunda. Jesus encaminhando a uma ação ali da mulher, ainda tinha um fluxo de sangue. E quando Jesus deu um diálogo com ela, algum servo dos principais da sinagoga, versículo 35, diz para Jairo: Jairo, olha, não incomodes o mestre, a tua filha faleceu. Mas Jesus tem sempre uma palavra de esperança na minha nação. Aonde Ele quer colocar uma vírgula, ninguém jamais vai colocar um ponto. Se Deus tem promessa na sua vida, não deixe as circunstâncias dizerem ao contrário. As circunstâncias querem colocar um ponto, um carinho bem grande, dizendo: é o fim, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Mas Jesus está na minha e na sua vida, que entra na minha e na sua casa, que entra na minha e na sua vida, que entra na minha e na seu amor. Está aqui essa noite, pode dizer: ainda quero colocar uma vírgula nessa situação. Mas nós temos às vezes a liberdade, jovens, de escolher. Sempre temos. Somos livres. Livre-arbítrio. Quando o homem fala para Jairo: tua filha está
Jairo desfalece. E quando ele desfalece, Jesus talvez colocasse a mão no ombro dele e dissesse: Jairo, crê somente, Jairo, que eu estou contigo. Eu vou caminhar lá cá, até tua casa, e tu verás que tu tens um Deus contigo, não tem? Crê somente, não temas. E no meio do caminho, Jairo, talvez com o coração apertado, mas caminhou até a sua casa. E onde a circunstância estava querendo determinar um ponto, Jesus entra no lar e diz para as circunstâncias que estavam deitadas na cama: dali da cume, levanta-te e anda. É a voz do Todo-Poderoso ecoando céu, terra e mar. E a menina se levanta. E o ponto da circunstância se acaba. Porque ele ainda é o escritor de toda a nossa história. Não deixe que a circunstância coloque o ponto onde Deus ainda está escrevendo e determinando a história. Ele coloca uma vírgula nos teus sonhos, nos teus projetos, nos teus planos nessa noite. Receba em nome de Jesus. Quem tem ouvidos ouça o Espírito de Deus. Emanai que não massuia. Jogou na minha vassuta, me passar que tu ia lá. Eu não ia canto, eu vassuta, eu não ia assar. Eu vassuta, nem que eu passar, eu ia nascer. Eu não mando devassar, eu não ia assim, criatura. Deus está aqui neste lugar. Podemos ouvir e sentir a sua doce presença. Há um doce Espírito aqui. E eu sei que é o Espírito de Deus. Aleluia. Ele veio trazer essa doce presença, essa doce certeza ao seu coração. Que Ele tem uma escrita ainda na sua vida. Ele é o Senhor da escrita. Ele tem pontuações que determinam a história. Não coloque um ponto onde Deus coloca uma vírgula, e nem coloque uma vírgula onde Deus já colocou um voto. Que Deus possa falar ainda infinitamente ao seu coração. Eu agradeço a minha oportunidade.